todos, né? Então, nossa última reunião, né? 12ª reunião, feedback e compartilhamento. Então, vamos lá. Então, a questão das câmeras aqui, que a gente sempre fala, aqui como foi a nossa jornada, então, tivemos acolhimento, passamos por nivelamentos tecnológicos, né? Gestão de sala de aula, e agora estamos no último, né? Encerrando aí essa segunda jornada. Então, nossa agenda, vamos ter o acolhimento, daí vamos ter o relato de implementação, e depois, se der tempo, eu vou para o check-out e contribua conosco e para concluir. Tá? Então, como acolhimento, aqui a gente traz 2 frases, né, para vocês pensarem, refletirem, se alguém quiser falar alguma coisa, como foi essa jornada para vocês. Então, ali, a vida é uma viagem a 3 estações: ação, experiência e recordação. Júlio Camargo. A sabedoria não nos é dada, é preciso descobri-la por nós mesmos, depois de uma viagem que ninguém nos pode poupar ou fazer por nós. Marcel Proust. Então, aqui, né, a gente compara ali o grupo de estudo como uma viagem, né, que uma viagem tem as lembranças, os momentos bons, né, o que a gente aprende, os aprendizados, né, que a gente teve, a memória, as lembranças, e aqui nosso grupo de estudo também, o aprendizado, as trocas de experiência, né, esse compartilhamento, né, conhecer pessoas novas, né, pessoas aqui, professores, né, do Paraná inteiro, trocar essa experiência, conversar, né, como vocês fizeram nos subgrupos. Alguém gostaria de compartilhar, falar alguma coisa nesse momento? Vai lá, Silmara, pode falar. Eu quero compartilhar que eu gostei tanto que eu nem precisava fazer mais, vou fazer mais uma vez, já fiz inscrição lá, e infelizmente eu não consegui no teu grupo, mas eu consegui no profissionalizante mesmo, mas com outro professor. Então, eu sinto não estar com você no próximo, né, no próximo encontro, mas eu vou estar fazendo novamente pela 3ª vez, e tanto que eu gostei, tá? E já agradeço de antemão. Ah, que legal, Silmara. É bom, né, sempre estar fazendo, aprende coisa nova, troca experiência, eu acho que é bem importante. No passado também eu fiz na verdade eu fiz 4, eu fiz 2, depois eu fiz mais um, depois fiz mais um, que dava, na primeira jornada do ano passado deu para fazer 2 inscrições, né, e agora, nessa terceira, dá para fazer 2 inscrições, né. Então, vamos lá para os relatos de implementação. Então, ó, pensar e repensar, criar, inovar, compartilhar e inspirar. Né? Então, esse é o nosso relato aí das implementações de vocês. Então, como foi a experiência? Agora, vamos apresentar os relatos de experiências que produzimos nessa jornada. Apresente aos seus colegas de formação seu relato de implementação, direcionando para o aspecto positivo vivenciado com os estudantes. Esse é um momento para observar a prática dos colegas e, a partir dela, repensarmos nossa prática em como podemos inovar em sala de aula, inspirados na experiência relatada. Todos os comentários e contribuições para o relato de implementação serão feitos num documento do Jamboard, que será compartilhado com toda a turma no Class. Assim, você poderá acolher sugestões feitas à sua prática, bem como criar novas práticas a partir dos relatos dos colegas. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês um Jamboard, na qual, deixa eu colocar aqui para vocês verem, na qual tenho, aqui, acho que vocês estão vendo, né? Isso. Então, na qual, ó, tem vários filmes aqui, ó, com o nome de vocês, de quem vai apresentar. Na primeira que pediu lá para apresentar a Juliana, depois o Márcio, depois vem a Cleonice, então, ó, tem o Reginaldo, eu coloquei uma sequência, não precisa ser necessariamente essa sequência. Então, os demais, se estiverem lá assistindo lá o primeiro relato da Juliana, vão entrar aqui no link do Jamboard e vão compartilhar, vão fazer uma notinha adesivas aqui e vão colocar, escrever um feedback para a Juliana da apresentação dela, do relato dela, tá? E vão deixar aqui, depois eu compartilho com vocês esse link lá no Class. Tudo bem, pessoal? Então, vocês podem daí entrar lá no Jamboard para estar preenchendo, tá? E colocando feedback, né? Parabenizando ali o relato do colega lá no Jamboard, tá? Então, vamos iniciar com a Juliana?
Vamos lá. Só me deem um ok se está aparecendo. Está aparecendo sim. Está? Então, boa noite, professor e colegas. Bom, a minha implementação será dentro da matéria de agroindústria, né? Eu sou professora de agroindústria e também sou supervisora de estágio. Dentro da agroindústria, nós temos duas divisões, né? Dentro do técnico agrícola, que é o curso onde eu leciono. O primeiro ano fica, então, com a parte de tecnologia e processamento de produtos de origem vegetal, e o segundo ano fica com a tecnologia e processamento de produtos de origem animal. E dentro desses produtos, nós temos previsto ali dentro do plano de curso, o leite, né, e seus derivados. E hoje eu vou falar um pouquinho, então, do doce de leite, que é um dos principais derivados do leite. Então, eu sou a professora Juliana, a professora Graziele, nossa formadora, e eu trabalho no Centro Estadual de Educação Profissional de Túlio Vargas, no núcleo de Ponta Grossa, na cidade de Palmeira. Bom, voltando um pouquinho aqui nessa questão do processamento do leite e seus derivados, né? Quando a gente vai ler as habilidades voltadas para, dentro do plano de curso, voltados para esse segundo ano, né, na questão de habilidades dentro dos produtos de origem animal, me chama a atenção duas habilidades no plano, que é realizar boas práticas de fabricação em agroindústrias e saber empregar os princípios, os principais métodos de conservação dos alimentos. Eu sempre me baseio nessas duas habilidades e pensando nisso, então, que eu fiz a minha implementação. Objetivo da implementação: aliar a teoria à prática. Sempre que a professora falava sobre isso, né, sendo um princípio norteador ali dentro da prática, da nossa prática na educação profissional, a gente sempre fez isso, né? A gente sempre aliou a teoria à prática. E muitas vezes a gente não sabia nomear, né, somente essa metodologia ativa, né? Então, é um fato que foi bem importante para mim dentro do curso, assim, saber nomear o que eu já fazia. Outro objetivo seria, então, compreender o processo químico envolvido no preparo, né, desse doce de leite, principalmente a reação de Maillard, né, eu trabalhei com os alunos, e realizar a quantificação dos ingredientes, essa relação de leite e açúcar, através da leitura de escala Brix. Porque uma coisa que eu sempre falo para eles, né, eles adoram a parte prática da agroindústria. E a gente não quer que eles aprendam a seguir uma receita. E eu sempre brinco que fazer, né, um doce de leite ou fazer qualquer coisa na indústria ali, qualquer um faz, né? A gente abre a internet e temos acesso a várias receitas. Mas a gente não quer que eles sigam receitas, a gente quer que eles entendam, né, todo o processo e da onde vem, desde a matéria-prima até tudo que envolve, né, a questão de qualidade, sabor, aroma, textura, para que eles possam, como técnicos, saber interferir, né? E levar também, às vezes, para pequenas agroindústrias rurais, que muitos deles têm em casa. Bom, as estratégias utilizadas, então, como eu já comentei, da teoria, relação teoria-prática, né? Que possibilita ali o estudante aplicar os fundamentos, a contextualização, também ajuda ali a vincular o conhecimento, né, a sua aplicação. Utilizei, mais para frente eu vou explicar certinho aonde que eu utilizei o Puxe Mais, a boa expressão, e utilizei trabalhos em grupos heterogêneos e atividades colaborativas. Um fato importante é que essa implementação ocorreu numa turma de segundo ano, segundo A, eu deixo bem claro ali que é o segundo A, porque nós temos muitos problemas com essa turma, né? É uma turma difícil de trabalhar na teoria, em sala de aula principalmente. E é na prática que nós temos conseguido, né, chamar a atenção mais essa turma
O aprendizado está sendo mais efetivo nas práticas, e com o passar do tempo a gente vai entendendo, né, o comportamento da turma, e ali tem muitos alunos com dificuldade de aprendizado também. Então, foi através da prática que eu, pelo menos, estou conseguindo trabalhar melhor com eles. Bom, eu iniciei primeiro com uma aula teórica, né, onde eu falei de toda a classificação do doce de leite, e dentro dessa minha implementação eu vou falar desses dois tipos de doce, principalmente da classificação do doce de leite em barra, porque foi o que eles escolheram para fazer na prática. Então, aqui eu chamei a atenção deles para a questão de que não é somente adicionar açúcar, né? Nós trabalhamos com escala Brix. Então, trabalhei ali com a diferença dos dois tipos de doce, e o que era a escala Brix, né? A quantidade de açúcar adicionada até chegar numa concentração de Brix. E também trabalhei, então, ali com a reação de Maillard, que é a principal reação química que interfere ali no sabor, texturas e aroma, né? E principalmente na coloração, pois é uma reação de escurecimento não enzimático, né? Principalmente envolvendo açúcares ali, nesse caso, redutor. E também que é interferida pelo pH. Por isso que, então, na nossa receita, né, ali utilizamos também bicarbonato. Então, aqui nós temos, primeiramente, os alunos pesando o açúcar, e depois fazendo, né, a utilização do refratômetro. Nós não temos refratômetro digital na escola, nós temos somente esse manual. Então, eles fizeram a leitura primeiro da matéria-prima, do leite, sem nenhuma concentração de açúcar, e depois eles foram adicionando quantidades pequenas de açúcar até atingir, né, o Brix, que a gente havia trabalhado na teoria lá para fazer doce pastoso ou em barra. Então, aqui, como é o refratômetro manual, ele precisa estar direcionado para a luz, né? Por isso que eles estão perto ali da janela, para fazer essa leitura. E nesse momento eles iam anotando, né? Qual era o Brix que eles encontravam no leite sem nada adicionado de açúcar. Depois, né, adicionando pequenas concentrações, até então, quanto de açúcar foi adicionado para atingir tal Brix. Após eles calcularem quanto de açúcar precisa para atingir o Brix 84, por exemplo, né, que é para fazer o doce de leite em barra, nós fomos para a prática, e aqui, então, que eu trabalhei com o Puxe Mais e com a Boa Expressão. Enquanto eles estavam realizando, né, a prática, eu deixei por conta deles, né, o tempo todo, estava só orientando, eu ia perguntando, né, qual que é a reação que está acontecendo, qual que é o Brix que a gente precisa atingir nesse momento, né, o pH também, por que nós adicionamos bicarbonato. Então, não foi, eles adoram, né, como eu falei, a aula prática, e lógico que a gente consumiu esse doce depois, mas a intenção principal era que eles conseguissem me responder essas perguntas ao visualizar, né, o preparo do doce de leite. Então, finalizando ali o corte do doce. Resultados alcançados. Foi possível que o processo, de certo modo simples, da preparação do doce de leite, um dos principais derivados do leite, fosse compreendido quimicamente. A quantificação dos ingredientes não foi baseada em apenas seguir uma receita. Isso todo mundo faz na internet. E uma reflexão final é que as estratégias de intervenção, né, as nossas metodologias ativas, principalmente para atividades colaborativas, de turmas, né, difícil, como eu comentei do segundo A, são fundamentais para o ensino. Turmas com dificuldade de aprendizado e grupos heterogêneos necessitam de uma expectativa positiva, e que a gente consegue alcançar, né, essas expectativas, como a gente trabalhou bem no início do curso, né, utilizando essas metodologias ativas e acreditando nos nossos alunos, incentivando. Nas aulas práticas, professor mediador
e deixar que os alunos realizem. Eles também atingem essa expectativa positiva quando eles se veem útil, né, fazendo ali. Então, foi interessante o fato da gente trabalhar desde da leitura dos BRICS, né, eles fazerem a relação de quanto de açúcar precisava para atingir aquele BRICS, até, então, o preparo do doce. E foi essa a minha implementação. Muito obrigada. Parabéns, Juliana. Eu até coloquei ali no grupo uma prática que eu fiz, né, já de doce de leite. Esse ano não estou com essa disciplina, né, que daí a gente leva, né, importante é da teoria, como você falou, e aproveitando essas técnicas de gestão de sala de aula, né, eu puxei mais ali para perguntar, questionar, por que acontece isso que eu falei lá na teoria, né, como você fez, né? Eu faço sempre colocando como testes, né? Então, não sei se viu ali na foto que eu compartilhei, eu faço um doce de leite com bicarbonato, outro sem bicarbonato, para eles verem a diferença ali na coloração, né, como eu coloquei ali na foto. O quanto que é importante para a reação de Maillard, né? Isso, que daí ocorre, por isso que a questão do escurecimento ali, né, que daí fica escuro, ou sem o bicarbonato fica claro, parece um brigadeiro branco, né? Eu também gosto de comparar com o escurecimento vezes, enzimático de frutas, né? Que quando dá tempo, até eu utilizo, às vezes, uma terceira receita com o amido, para eles verem também a diferença, né? Porque, de acordo com alguns... Já me deu ideias, professora, também, para a próxima. Então, é bem interessante. E daí a questão de usar o refratômetro, que agora, esse ano passado que eu fiz essa prática, nós não tínhamos ainda refratômetro na escola, mas esse ano daí já tem, só que agora eu não estou com a disciplina. Aí não consegui trabalhar. Mas parabéns. Obrigada. O próximo que eu coloquei lá, deixa eu ver quem que é. Isso, estão escrevendo lá para a Ju. Parabéns, pessoal, vão escrevendo lá. Márcio, pode ser? Ok, pode ser. Estão conseguindo ver aí, pessoal? Bom, posso começar então, professora? Oi, alguém pode me dar um... Pode sim, eu fiz sinal só, estava com o microfone fechado, pode começar. Então, eu estou, assim, só olhando a tela, né? Boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer, né, a professora pela oportunidade do curso. Um dos grandes desafios nossos é a gente tentar adequar as metodologias ao curso em si, tá? A gente, muitas vezes, está aplicando uma técnica e a gente não sabe nem o nome da técnica, né? Mas, nesse sentido, a gente tentou colocar uma técnica, né, que foi ensinada, né, ao longo desse curso, tá? E o título é Criando Altas Expectativas de Aprendizagem em um Colégio Agrícola, tá? Nossa equipe, né, o cursista, eu, professora Grazidelli, e eu sou do Colégio de Apucarana. Os objetivos, né, no caso, seria aplicar as estratégias para se criar uma alta expectativa de aprendizagem, tá? E também obter um maior engajamento dos estudantes na disciplina prática agropecuária, tá? Experimentar novas técnicas de gestão de aula para superar os problemas, né, do nosso cotidiano, envolvendo as aulas práticas de campo, tá? E enfatizar a experimentação como forma de vivência teórico-prática. Nesse sentido, a gente sempre trabalha na tentativa de mostrar o lado experimental dos trabalhos, né, não só fazer por fazer. Eu também trabalhei com a parte da UDP, né, em relação ao conteúdo, né, manejo de status culturais, e algo mais específico foi a utilização da produção de compostagem, né, e a aplicação de micro-organismos úteis, né, para a decomposição de resíduos vegetais e animais, tá, a partir da própria propriedade. Bom, esse material... eu não consigo explicar agora, né, mas eu trabalhei ao longo do nosso PDE lá em 2014, né, e essa é uma concepção, uma visão dos eixos que perpassam por um professor. A alta expectativa começa com o professor, e ele é influenciado por várias visões, né, dentre as quais no topo nós temos a qualidade da educação, né, que a maioria dos professores comprometidos pensam, e uma forma de organizar essa qualidade, né. No sentido do lado esquerdo aí desse mapa mental, tem a minha área, que é a área de agricultura,
tá? E, por outro lado, nós temos o projeto pedagógico, em que nós podemos inserir todos os tipos de formas de aprendizagem, né? E nós estamos transpassados também por paradigmas, né, por concepções, né, pela necessidade da interdisciplinaridade. Então, o professor, ele é um ser epistemológico. O professor, ele cria, ele gera, ele movimenta, né, nesse sentido, tá? Mais detalhes, tem até o link aí do artigo, quem quiser, né, tiver interesse, lá no site do PDE tem, né, os trabalhos que os professores produziram, tá? Qual que seria a estratégia? Aqui eu, né, peço até desculpas pela professora, eu não sei se seria exatamente isso, né, mas a gente utilizou, né, a estratégia do Design Thinking, que seria encontrar o problema e tentar resolver esse problema, né? Eu vou passar aqui, mas, né, de acordo com o curso que a gente fez, a gente passou por etapas da descoberta, da interpretação, da ideação, e, a partir daí, a experimentação. Bom, passando para a implementação, tá, dividido em mais ou menos 4 passos. Primeiro, vamos pegar os alunos, vamos inscrever os alunos, né, no projeto de compostagem. A partir daí, a gente vai partir já para o processo de produção da compostagem, né? O passo 3 seria o preparo teórico dos alunos, né, sobre o processo de compostagem, né, e sobre práticas da utilização do composto, né, que no caso da adubação orgânica. E, a partir daí, uma divulgação desse evento, tá, que é uma feira técnica anual que a gente aproveita também, né, para apresentar esse trabalho junto à comunidade escolar. E aí tem, né, a estratégia, né, que seria vincular o maior engajamento dos alunos, né, em função dessa participação, né, a partir do momento que eles começam até a divulgar o trabalho, eles passam a ter, então, né, uma necessidade maior de se conter no assunto daquele projeto. Bom, algumas evidências, né? Formação, a gente trabalhou com o primeiro ano, né? De 3 turmas que nós temos de primeiro ano, tá? Iniciando as práticas de agricultura, então eles têm lá um primeiro ano, né? Com práticas de campo, e a gente acaba introduzindo eles. Então eu escolhi esse grupo porque é um grupo que está iniciando o entendimento do que é agricultura, de como que se trabalha, né, com o solo, né, e para que serve, né, esse trabalho em relação à melhoria da produção vegetal. A partir daí, então, esse trabalho é bem prático, a gente coloca eles para trabalhar e fazer o processo, né? É interessante que, nesse momento, eles começam a entender todo o processo de montagem, processo de calibragem de materiais, né? Então, nesse momento que a gente acaba integrando a teoria com a prática junto a eles, né? E nesse processo existe aquele lado direito, né, do mapa mental, em que eles estão até sentindo o cheiro do material, né? Estão entrando em contato com esse material, estão sentindo o calor do material. Então é uma coisa assim diferente, né, que impacta mais. Mesmo eu tendo, né, identificado que durante as práticas existe, né, uma certa dificuldade deles de se integrarem nessas práticas, né, que foi um trabalho que, junto com o grupo que foi formado aí, né, durante os nossos estudos, né, em que a gente trabalhou aí num dos planos de ação, né, a base foi esse plano de ação. Falei, como é que a gente faz para esses meninos se interessarem mais nisso aí, tá? Uma coisa interessante é que a gente colocou também, tá, uma empresa de fora, que foi uma adaptação que eu fiz, né, que eu achei muito interessante, colocar uma empresa envolvida, né, dentro desse contexto, tá? Então tem empresas lá fora que trabalham, no caso da compostagem, com inoculantes, são produtos que melhoram esse processo, né? Então tem toda uma cadeia produtiva em cima, né, desse contexto, né, desse conteúdo, né, e sua aplicação, né? Então a gente produz o composto na propriedade e aplica na propriedade, né, e vê depois os resultados, né? Então tem uma sequência, tem um entendimento, uma vivência desse conteúdo em relação, no caso, né, entre compostagem e a própria adubação orgânica. O nosso evento foi agora, né, nessa última semana, foi um evento que foi divulgado por mídias sociais, em que nós propusemos, né, também a eles que assim, né? Então foi utilizado aí recursos digitais, foi utilizado o WhatsApp, né, o Instagram, foi utilizado o site do colégio, né? Então isso aí colocou
também uma responsabilidade maior em relação a todo o processo que eles estavam envolvidos. Voltando um pouquinho atrás, né, a participação de uma empresa também ajuda os alunos a entenderem, né, que não se fala de qualquer forma, né? Então, profissionais lá fora têm um linguajar, e nesse sentido, né, dentro daquelas técnicas que a gente viu, né, puxando para o certo, o aluno tem que se esforçar em realmente trabalhar, né, com o palavreado, com as colocações técnicas, né, e uma evolução muito interessante, do primeiro dia ao terceiro dia, eles evoluem na apresentação, e isso que é bacana, né. Bom, como resultados, tá, posso descrever o seguinte, conforme o plano de ação, né, que a gente desenvolveu, houve uma boa receptividade dos alunos, tá, quanto à motivação, interesse pelas aulas práticas com esse tema. Os alunos também conseguiram observar diferenças concretas sobre o comportamento das pilhas, porque a gente realizou lá uma experimentação com uma pilha convencional e uma pilha sem, né, a inoculação. E a partir daí eles começaram a observar, né, as diferenças de montagem, de manejo, como é que funcionou, né, as duas técnicas, a nossa tradicional e essa proposta pela empresa. Então, o envolvimento da empresa também, em parceria, né, com esse projeto, reforçou esse senso de que o certo é certo para os estudantes. Do ponto de vista da aplicação, tá, das metodologias ativas e das técnicas de gestão de aula, pode-se afirmar que surtem efeitos positivos, sim, tá, para a dinâmica do ensino e aprendizagem. Então, a gente tendo consciência da metodologia, fica mais fácil, né? Então, a gente costuma ser eterno ignorante em relação à nossa área, a gente tem que aprender cada vez mais, a gente tem que absorver, né, entender metodologias e estudar quais são as melhores aplicações, né? Então, nesse ponto é muito positivo. Então, algumas outras, né, o comparativo das duas pilhas que eles realizaram, tá? Como que eles observaram detalhes importantes, a proliferação de micro-organismos, o aquecimento do material, isso aí tudo eles viram, né? E deixar aqui como uma reflexão final, que as discussões realizadas na presente formação, tá, ajudam a entender as metodologias ativas. E, às vezes, como eu disse, né, a gente até já usa, mas esse tipo de curso proporciona a fundamentação metodológica, né, para o processo pedagógico, no caso do colégio agrícola, tá, contribui bastante. E, no meu caso, uma reflexão destaca-se nessa experiência a própria oportunidade da gente estar refletindo, né, da reflexão e ação, né, sobre os caminhos a se tomar para superar as dificuldades enfrentadas no nosso dia a dia, né, junto aos estudantes. E essa implementação também reforça a necessidade do estudo, da formação continuada para os professores, né, que sempre terá resultados positivos para o aprimoramento das práticas de ensino e aprendizagem. Então, fazendo um meia-culpa, né, eu estou precisando de hora de curso, eu estou precisando me classificar para pegar aula, mas, enfim, não é só isso. Tudo que a gente pode fazer, a gente sempre tem um aproveitamento, isso aí é fato, né? Ah, não vou fazer o curso, ocupa tempo, é cansativo, mas nunca deixa de ter um resultado nesse sentido, ok? Eu não coloquei referências, professora, mas seria, então, isso aí, a apresentação. Nossa, perfeito essa reflexão final ali, é isso mesmo, né? Nada é perdido, sempre tem um aprendizado, alguma coisa que a gente aprende que leva para a vida, né? E ali o que você falou no final, né? Às vezes é metodologia que a gente já usa, mas vai aperfeiçoando cada vez mais, né? E dando a questão, acho que a Juliana falou lá dos nomes, né? Que a gente vai conhecendo, né? Mas é isso mesmo. Parabéns, Márcia. Obrigado. Agora a Cleonice, e daí o Reginaldo, e daí o Luiz, pode ser? Essa sequência? Tá. Cleonice. Pode ser, prof. Deixa eu colocar aqui. E vão preenchendo lá o Jamboard, tá, pessoal? Tá ok aí, prof, como que é? Me digam, acho que eu... Apareceu. Que eu acho que eu estava na segunda, né? Eu já estava adiantada. Tá aparecendo, pode apresentar. Está aparecendo? Então, a implementação, né, que a gente fez,
Na verdade, por quê? Porque a gente fez o planejamento, né? Eu e o professor Reginaldo, porque a gente trabalha na mesma escola, inclusive com a turma do primeiro e do segundo, que nós só temos duas, né? Gestão de sala de aula, no curso de formação de docente. Então, eu implantei na segunda série, né? Então, no colégio Cleonice Fragoso de Almeida, no Colégio Estadual Flávio Varken, de Foz do Iguaçu. Então, os objetivos, né, que a gente colocou como forma da implantação, apresentar a partir de técnicas de gestão de sala de aula, formas de planejamento e de intervenção na prática pedagógica, como foco na autonomia e no bom desempenho escolar dos estudantes do segundo ano do curso de formação de docente, dentro do componente curricular prática de formação, ou mais específico no estágio, né? Compreender os conceitos de planejamento ou de plano de aula da prática pedagógica e a importância deste para o contexto educacional no qual está inserido. Então, assim, a questão que eles, agora no terceiro ano, né, no ano que vem, eles já vão ter que fazer o seu próprio planejamento e fazer as regências dentro dos estágios, né? Então, já com o objetivo de preparar eles para essa etapa, né? Conhecer as características e a forma de aplicar as técnicas de ensino que buscam, na boa gestão de sala de aula, resultados satisfatórios no processo de ensinagem e aumento da expectativa do aluno. Então, planejamento, plano de aula e na prática pedagógica, estratégias, técnica de gestão de sala de aula, técnica para gestão de sala de aula. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, as estratégias, né? A princípio, a gente planejou, por exemplo, uma atividade, né? E a gente vai vendo que ela vai acontecendo um pouco de forma diferente, né? Então, a apresentação por meio de slides dos conteúdos preparados para as aulas, na sala de aula organizada para o desenvolvimento das atividades, material para aplicação, então se foi se arrumando, né, o material, uma caixa de surpresa, onde tinha a quantidade de aluno, fitas, enfim, né. Não vou ler tudo, senão vai ficar muito comprido, prof. Então, aqui é uma foto da segunda série, né? Hoje nós estamos com 15 alunos, observação participativa, interdisciplinaridade e a prática de formação na disciplina OTP. A descrição da implementação, então, segunda série do curso de formação de docente. E aqui, então, como que ela foi acontecendo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a gente iniciou no Educatron, projetar os slides do planejamento, né? Em uma coluna no centro do quadro, uma caixa de presente com 2 lados escritos surpresas. Então, nessa implementação, foi interessante, assim, no desenvolver da atividade, umas coisas não foram dando certo, enfim, né, como que a gente vai planejando, né, e foi um ponto muito positivo, porque a gente pôde mostrar, né, para a turma, por exemplo, as estratégias, né, por exemplo, eu faço um planejamento, e esse planejamento pode não ir saindo conforme eu planejei, dependendo da turma, dependendo da realidade de cada dia, né, então foi um ponto bem, bem interessante, porque eu já pontuei para eles que a gente sempre tem que ter um plano B, uma carta na manga, né? Principalmente quando se trabalha com educação infantil, que às vezes tem um dia que você chega lá e os alunos estão todos agitados, ou aquele dia que choveu eles estão muito calmos, enfim, a gente sempre tem que ter um plano B, né? Deixa eu voltar aqui. A sala, então, deve estar dividida ao meio,
uma faixa visível, bem como deve haver um espaço entre as carteiras de um lado escrito verdadeiro e outro falso, né? Apresentar a agenda de atividades do dia, explicar que o formato importa na hora de planejar a aula e executar as atividades, com uma boa orientação e precisão, as informações, bem como quando se escreve um texto ou um bilhete. Nesse momento, os alunos escrevem em um pedaço de folha sulfite um bilhete aleatório para uma pessoa. Então, assim, foi interessante também que eu pontuei bastante essa questão da clareza, né? Deixa eu carregar minha bateria aqui, que senão vamos ficar sem. A clareza no que você vai explicar, por exemplo, para os alunos, né? Como eles vão trabalhar com a educação infantil, então a gente sempre vai preparando nesse sentido, para que a clareza da atividade seja um dos pontos importantes, né? Ops. Eu passei aqui, prof. Ao entrar na sala de aula, os alunos receberam um post com um número no acolhimento de caixa de presente, deverá ser retirado ao menos 5 números, e os alunos contemplados farão sua apresentação criativa baseada na pergunta correspondente ao número. Então, cada aluno, por exemplo, aqui nós tivemos casos de alunos que não quis apresentar, né? Que não se sentiu à vontade, no caso aqui, caso o aluno não queira apresentar, o número foi colocado de volta para a caixa. Então, aconteceu do aluno não querer apresentar por vergonha, por não ter um argumento, uma estratégia naquele momento, né? Então, a gente pontuou que quando a gente cobra um trabalho, né, ou quando a gente faz um planejamento, a gente sempre tem que ter um plano B para aquele aluno, né, que é mais tímido, ou que às vezes ele não tem a ciência, assim, de falar ao público, às vezes ele até sabe o conteúdo, né, mas ele não quer apresentar, ele tem vergonha, ou ele não domina, né, então sempre tem que ter uma outra forma de você avaliar o aluno, ou você cobrar aquele mesmo conteúdo do aluno, né. Então, aqui tinha um vídeo, a proposta era que eles assistissem um vídeo, né, motivacional do trabalho em equipe, e em seguida, por meio de técnicas de discussão, organizar um combinado e como se pode aplicar esse trabalho elaborativo em sala de aula. Os alunos em grupo, distribuídos por cartões coloridos, ilustram os combinados mais importantes. Então, aqui nesse momento também tem aqueles alunos que gostam de fazer os grupinhos, né? Então, se você cria, por exemplo, uma cor ou um número, você evita, por exemplo, sempre os mesmos alunos formar grupinhos ou excluir, como a gente tem um caso até bem sério na formação, que onde os alunos excluem um colega, né? Então, nesse sentido, não tem como ser excluído, né? Porque você determinou uma forma para você reunir esses grupos, né? Então, aqui, aí, abordar o porquê da imagem, do logo, né, das palavras-chave em torno. Aqui, por exemplo, a gente pulou essa parte, né? Que foi assim, porque na verdade, porque eu falo demais, vai conversando e vai falando, né? Então, o planejamento, no meu caso, ele foi meio que, essa parte a gente pulou, né? Eu fui explicando passo a passo, né? Como interferir, por exemplo, na atividade do aluno, o aluno que não quer fazer, o aluno, né? Como que ter um plano B sempre na forma de você fazer um planejamento e o aluno não estar ali, né? Porque a gente faz um planejamento e muitas vezes não acontece do planejamento sair conforme a gente planejou, né? Então, para as técnicas certo, o certo é certo, né? Utilizar das placas com as quais o professor deverá, com o aluno interrogado,
verificar se a resposta precisa melhorar. Placa 1, por exemplo, ajuda esperta. O aluno pede ao outro colega que ajude entregando a placa. A placa 2, uma dica importante, o aluno seleciona uma frase das que o professor trouxe sobre o assunto para ajudar a pensar melhor. Então, aí houve a discussão, né, enfim, essa interação com eles, né, e assim, dá aquela bagunça, aquela coisa, mas sempre a gente pede para voltar e organizar, e mostra para eles que dentro de sala de aula, nessa sala eles são 15, né? E uma sala normal, por exemplo, vai pegar lá 30, 35 alunos, 25, dependendo da situação, né? Então, sempre ter esse momento de voltar, calma, voltar para a atividade, daquela bagunça, mas sempre você tem que lembrar ele que tem que voltar para a atividade, né? Placa 3, explicar o contexto. Um aluno escolhido para explicar o contexto da pergunta ao colega que está sendo interrogado. Então, por exemplo, assim, às vezes você dá uma atividade para o aluno e o aluno não consegue explicar. Então, a gente busca sempre o outro aluno para ajudar, né? Então, foi essa mais ou menos a estratégia que se utilizou. Prof, eu vou dar uma acelerada aqui, que eu vou ter um videozinho e depois vou mostrar um videozinho, não sei se vai aparecer, dos alunos falando da importância. Se não der certo, não precisa, Cleonice, pode... É rapidinho, prof. Eu acho que não vai passar, pode ir continuando, senão não dá tempo de todos apresentar. Vou fechar aqui, prof. O prof, ele não está aparecendo para vocês? Não está aparecendo. Ele aparece aqui para mim, mas não aparece aí para vocês? Uhum. Pode continuar com a tua implementação, daí, senão a gente não dá tempo de todos apresentarem, tá? O relato, então, da implementação, a implementação foi realizada visando as formas de planejamento e de intervenção da prática pedagógica, almejando os alunos mais autônomos com melhor desempenho escolar, sendo aplicado no componente curricular da prática de formação, procurou-se identificar a necessidade de uma intervenção pedagógica no qual se refere ao planejamento ou plano de aula, uma vez que os alunos irão atuar como futuros docentes e precisam se aprimorar desse conhecimento, principalmente das técnicas que irão favorecer a sua atuação com seus alunos, fazendo uso de estratégias como gestão de sala de aula, técnica para gestão de sala de aula. A implementação foi muito positiva, pois levou os alunos a conhecer as técnicas com diversas estratégias que precisam saber antes de ensinar. Então, assim, a parte bem positiva foi justamente essa questão, né? Que eles vão se percebendo que eles precisam ainda muito conhecimento, né? E essa parte foi bem legal, né? Então, a reflexão final. Quando nós propomos a fazer diferença na vida do outro, e quando esse outro são os alunos, que no futuro farão a diferença na vida de outros, muitos alunos, é necessário ter consciências ao planejar as intervenções e planos de aula, pois o conhecimento que você proporciona hoje pode fazer a diferença na atuação pedagógica desse futuro profissional, que precisa cada vez ter um contato maior com a prática, aumentando assim a sua bagagem de conhecimento para a vida. A implantação da atividade foi muito positiva, pois foi percebível o envolvimento e a empolgação dos alunos ao participarem da construção de seus conhecimentos, sendo oportunizados a maneiras diferentes, como espaços organizados de forma diferente, dando autonomia
a cada aluno para além de participar, criar sua própria maneira de apresentar, aprender e ensinar. Então, aqui é o livro que a gente usou. Parabéns, então, Cleonice, pela sua implementação. Então, vamos já seguir sequência com o Reginaldo para dar tempo de todos apresentar, tá? Ok, prof. Pode apresentar, Reginaldo. Ok. Prof, eu não sei se eu consigo daqui onde eu estou. Você quer que eu compartilhe para você? Você pode fazer, por favor? Porque Posso, a internet sim. aqui tá bem ruim. A Carolina, eu vi que você estava testando, que estava pelo celular. Se você quiser que eu compartilhe também a sua apresentação, eu posso compartilhar também. Ela mandou para mim, prof, eu compartilho aqui. Já tá Obrigada, prof. A Ju vai me ajudar. Ah, tá, tranquilo. Ok. Então, como a professora Cleonice já apresentou uma parte da implementação, nós desenvolvemos juntos o projeto, e esse projeto de implementação foi ela aplicando na segunda série da formação de docentes, e eu apliquei as técnicas de gestão de sala de aula para a primeira série, que é o que está iniciando esse ano. Então, esse projeto foi desenvolvido exatamente também para uma promoção do curso de formação dentro do Colégio Flávio Vark, no núcleo de Foz. Aí, se a professora quiser ir passando... Espere só um pouquinho. Pode ser. Tá. Que eu abri. Isso. Então, os objetivos foram os mesmos que a professora Cleonice estavam apresentando, né, mas aí visando a primeira série, que é esse apresentar as formas de planejamento e intervenção, visando que, por enquanto, eles estão na parte de a participação, observação participativa nos estágios, né, desde o primeiro ano, e no terceiro eles fazem a observação participativa e a regência. E aí, para que eles possam também compreender esses conceitos e conhecer formas de aplicar a gestão de sala de aula, principalmente quando há necessidade de uma flexibilização ou de uma outra estratégia que não estava prevista no cronograma, que normalmente é isso que acontece, principalmente tratando a educação infantil e ensino fundamental 1. Podemos seguir, prof. Esses são os conteúdos, né, que nós havíamos planejado, que é principalmente focar as técnicas de gestão de sala de aula, além das que nós vimos aqui no curso, né, durante essa jornada, mas também outras que eu já conhecia pelo livro do Doug Lemov, então foi bem tranquilo. Nós usamos a 3.3 porque é a versão que está mais atualizada dele. Podemos passar. As estratégias, que é essa apresentação por slides da sequência das aulas, para que eles possam também ir sabendo o que está acontecendo, organizar a sala para eles e mostrar para ele que um professor tem que estar preparado, tem que estar organizando o seu planejamento e também envolver a sala, e que aconteceu em 5 aulas da prática de formação, que é um dos componentes curriculares que eles têm no contraturno, no caso. Podemos passar. Então, essa é a turma, né, a turma do primeiro ano, e esse é a foto da entrada do colégio Flávio Vark em Foz. Podemos seguir. Então, aí foi uma dinâmica no final já, que é a dinâmica da caixa de bombom surpresa, tá bom? É claro que eles gostam, né, professora? Chocolate, todo mundo gosta, pelo menos eles. Então, nós fizemos usando uma técnica, né, essa dinâmica dos elogios, que é uma das técnicas do Doug Lemov, também a dinâmica dos elogios, para eles aprenderem. Então, na sequência das aulas, a caixa surpresa, que é para a questão de quem vai falar, a questão do verdadeiro ou falso, a sala dividida em verdadeiro ou falso, as técnicas que foram utilizadas, o formato importa, que é a escrita do bilhete e a socialização, a técnica do fator A, que é o fator criativo para acolhimento, para alegria, a discussão disciplinada, que é para tentar como eu organizo o meu ambiente de sala de aula quando ele começa a ficar conturbado, como eu organizo quando todos querem ir ao banheiro, isso para ajudar eles a conhecerem. E a puxe mais, todo mundo escreve, antecipe a escrita, que são formas de ajudar eles na reflexão e também ajudar eles em atividades simples, como verdadeiro ou falso, por exemplo.
a técnica do certo é certo, que é a questão das plaquinhas, que a professora Tecleonice também falou. Não vou ficar aqui tocando em detalhes. Então, a técnica do gentileza firme e clara, que é aplicada durante as aulas quando algum aluno não está cumprindo o combinado. Nós fizemos uns combinados em sala de aula, ou quando se percebe que fora da sala não se está cumprindo as regras. O de surpresa, que é para se utilizar, nós utilizamos uma bola como estratégia, para que eles não ficassem apreensivos quando será que vai chegar a minha vez. Então, a bola passava, e em determinado momento parava, e era pergunta, ou era alguma coisa para retomar o que o professor estava falando. A identifique e localize, que apliquei de uma forma para fazer uma leitura mais silenciosa, e depois tinha alguns erros nesse texto, então eles tiveram que corrigir esses erros e dizer o porquê, claro, que eles estavam colocados em pontos estratégicos do texto. A cultura do erro, que é uma análise geral do colégio e também da sala de aula, acho que aparece em alguma foto quando é que nós aplicamos isso em sala de aula, então eles mesmos se corrigem. Por exemplo, nós aplicamos isso na quantidade de lixo que é deixado embaixo das carteiras, a organização das carteiras, como eu deixo a sala de aula quando eu saio, então tudo isso a gente aplica à cultura do erro. O discurso positivo, que foi a dinâmica aplicada também com os bombons. Podemos passar. E aí a evidência dos combinados, mais ao centro, depois um resuminho do mapa mental que foi sendo construído também com os alunos no quadro, os alunos fazendo a discussão organizada, disciplinada, organizando os combinados para ilustrar. Aparece aí a cultura do erro, por exemplo, o aluno com celular, o aluno desanimado, o aluno embaixo da carteira, né? Então, para nós vermos como é que acontece isso. Depois, a questão da confecção do cartaz, dos elogios e dos combinados. Pode passar, prof. Aí, os alunos dando um pequeno depoimento, como que eles estavam se sentindo. Então, eu peguei essas fotos para mostrar mais ou menos o rosto dos alunos, mas que foi incrível, porque como eles não conhecem nada, então, em relação à gestão de sala de aula, para eles, o que você ensina para eles, eles acham incrível, que eles gostam muito, que eles precisavam de mais aulas assim. Então, esse geralmente é o depoimento deles, que eles gostam, eles não querem que o professor Reginaldo deixe eles até o último dia do curso. Eu não sei se isso vai ser possível, mas a gente diz que vai, né? Para não desanimar também, né? A coordenadora está assistindo a apresentação, ela deve concordar. Então, é mais ou menos por aí. Os resultados alcançados, eu coloquei o objetivo e o que eu observei. Que foi possível apresentar e demonstrar como as técnicas podem ser aplicadas, os estudantes conseguem assimilar uma parte desse conteúdo. Pode passar, prof. Quando nós passamos os conceitos, que são coisas mais teóricas para eles, eles compreendem a diferença. Quando eles levam isso para a prática, eles sentem uma certa dificuldade de aplicar isso, diferenciar, mas isso com reforço, com sempre retomando o conteúdo nas aulas, eles acabam entendendo. Esse é o segundo objetivo. Podemos passar para o terceiro. E aí, no terceiro, as técnicas que chamaram mais a atenção deles, que eu percebi, foi a de surpresa, por causa da bola. A cultura do erro, que pega eles de surpresa, né? Pega eles de surpresa, inclusive, porque eles mesmos se veem fazendo o erro e tem que corrigir. O discurso positivo, que é em relação aos elogios, que eles têm dificuldade de se elogiar, e eles criticam mais os defeitos e não tanto o que é bom no outro, e é importante criar essa cultura. E acredito que as dificuldades que envolvem muita teoria e muita explicação sem uma prática, eles têm mais dificuldade de assimilar. Podemos passar. E uma reflexão final, a importância da clareza, da objetividade, da contextualização na hora de passar essas informações para os alunos, no primeiro ano eu vejo muito importante, principalmente na questão do como é organizado o espaço da sala de aula, como eu chamo a atenção deles, porque eles desanimam muito fácil, porque eles sentem muita dificuldade, né? Porque é muito conteúdo, eu não vou dar conta, mas é possível sim, interessante, quando o aluno se sente livre e autônomo, ele consegue organizar as próprias estratégias e apresentar trabalhos muito interessantes e que chamam a atenção, inclusive, de outros professores, né, que dão aula no curso também. Essas são frases do Doug Lemov, é lógico, só questão de ilustração mesmo. Pode passar, prof. E aí o livro que foi utilizado como base.
Muito obrigado. É essa a apresentação. Parabéns, Reginaldo. Então, eu deixei os dois juntos, né, para eu fazer um comentário só dos dois que eu vi, já tinha visto. Luiz, se quiser ir já compartilhando sua tela, pode ir já compartilhando, que você é o próximo. Então, deixei os dois juntos para fazer daí o comentário, né, dos dois juntos, né? Então, para vocês, né, da formação docente, bem importante isso, né? E aí vocês sabem mais do que nós, né? Todas essas técnicas aí, a gente viu só algumas aqui, eu só conheço as que eu dei aqui no curso, tanto na primeira, segunda jornada, né? E veio a calhar aí para vocês, nessas técnicas para vocês aplicarem na implementação, se tornou fácil, ajudou bastante vocês aí, né, implementação, e vocês utilizaram aí quase todas, né? Não estou exagerando, né? Mas é importante, né? E a questão deles depois como futuros professores, isso, o livro ali, como futuros professores, né? Conhecer essas técnicas para depois também estar aplicando, né? Mas parabéns os dois. Está aparecendo a minha apresentação? Não, não está aparecendo. Se você quiser que eu compartilhe, eu compartilho. Puxa. Então, Já. por favor, prof, porque eu estou tentando aqui. Não, cliquei errado aqui. Pronto, vai lá, Luiz, pode apresentar. Mas eu não estou vendo, cadê? Ah, sim. Está carregando aqui. Não sei se... Tá, pode apresentar, já compartilhei. Ok. Então, eu sou professor na área de técnica de segurança do trabalho e a minha matéria é prevenção contra incêndio. Então, eu aproveitei o contexto de usar os equipamentos exatamente para aquilo que eu aprendi dentro desse curso de formadores, que foi principalmente as atividades colaborativas. E eu aproveitei a parte de compartilhamento, de respeito e principalmente de confiança de um aluno ao outro ao executar uma tarefa que te exige responsabilidade. Então, foi bem objetiva e o pessoal gostou demais, principalmente a parte da coordenação, que eu acabei colocando o pessoal da secretaria, da coordenação do colégio, todo mundo para aprender junto a utilização dos equipamentos de segurança e, ao mesmo tempo, essa parte de colaboração e de quebrar um pouco aquele estigmatismo do pessoal de secretaria, dos funcionários do colégio com os alunos. E aí, um dependeu do outro e da responsabilidade do outro, então foi bem legal. Então, vamos lá, o objetivo e as estratégias. Foi principalmente a confiança no trabalho em equipe, a experiência no uso de equipamentos para combate a incêndio, que era o objetivo, né? Os focos e responsabilidade em qualquer disciplina, e o companheirismo, que eu aproveitei essa deixa para estimular essa parte do companheirismo. A estratégia, então, foi aplicar e estimular os conhecimentos adquiridos, objetivando a prevenção de acidentes, notadamente a prevenção de incêndio, de modo a aplicar as técnicas e métodos, destrezas e habilidades adquiridas na prática dos equipamentos. Estimular a responsabilidade através da conduta profissional ao interagir com os superiores e seus colaboradores. Então, dessa forma, eu usei a parte dos colaboradores da escola, junto com os alunos para interagir ali. E aí deu aquela quebrada na hora lá, de colocar a diretora com o aluno mais chato que tinha na sala de aula, por exemplo, e um ter que depender do outro, foi bem legal. A implementação, então, foi transmitida através da teoria, inicialmente, e também por vídeos e filmes de vários fabricantes de equipamentos de combate a incêndio, principalmente os extintores e de hidrantes de incêndio, e após as explanações, nós partimos para a parte prática, usando o pátio do colégio para manuseio de vários tipos de extintores e dos hidrantes. Nós pusemos a mão na massa mesmo, pode passar, prof. Pusemos a mão na massa lá e deu certo. Foram enviados todos os esforços,
para a realização da operação prática de combate a incêndio, de forma que os resultados fossem satisfatórios e que os alunos vivenciassem uma situação real. Ou seja, nós realmente distanciamos o fogo, aonde que estaria esse incêndio, e eles teriam que apagar esse incêndio, e não de forma sozinho, porque sozinho você não consegue nada. Você precisa da responsabilidade do outro para que isso seja feito. Então, os aspectos mais importantes dessa prática foram o preparo para uma ocorrência real, uma calma e aptidão durante o momento de tensão, que a gente tinha que passar isso para eles, para que, se tiver uma situação real, eles estejam já preparados, e a confiança no trabalho de quem vai estar ao teu lado. Pode passar, prof. Aí uns relatos da minha implementação. Esse anterior foi a parte teórica, né, que passou ali rapidinho. Se puder voltar, professora. Não. Aí. Esse foi o da parte prática, a gente mostrando a parte de extintores, e depois já partimos para a parte prática, sempre em 2, tá? Para que eles estimulassem exatamente essa parte da responsabilidade. Aí o próximo. Nesse slide, olha, sempre um segurando o ombro do outro, para que o jato não avance. E nesse primeiro, ali na primeira foto aqui, vocês observem que tem uma aluna que ela quase caiu, porque quem estava atrás dela não segurou ela. Então, na hora do jato, se vocês observarem bem no pé dela ali, ela deu um salto para frente. Ou seja, a colaboração de quem está atrás era muita responsabilidade. E aí, com isso, eles interagiram e aprenderam a responsabilidade que é o serviço em equipe. Aí o próximo, para a gente ser bem rápido. Tinha um vídeo, eu acabei cortando depois também o vídeo. E aí, como resultados alcançados, o trabalho em equipe e o conhecimento, que é essencial para a vida humana e para uma carreira de sucesso. O técnico de segurança do trabalho deve ter uma formação que capacite para que compreenda tanto a teoria quanto a prática da profissão. Fundamentado na prática, atrelado ao conhecimento adquirido em sala de aula, através da segurança e da saúde do trabalho previstas constitucionalmente, se tornam, conjuntamente, imprescindíveis a este conhecimento, somando-se às normas regulamentadoras e órgãos específicos de segurança, além da utilização de equipamentos de forma correta, que serão essenciais para a sua atuação profissional. E o mais legal é que não adianta aprender sozinho. Você sempre vai ter que ter alguém do teu lado a quem você confie. E como reflexão final, o curso de formadores nos proporcionou momentos únicos de partilha, de experiência e também de inovação. Estamos todos os dias necessitando de atualizações por conta da internet, das mídias digitais, fazendo necessário não parar no tempo. E, em vez de eu ler essa frase toda, o que eu quero aproveitar esses minutos é para agradecer a professora Graziele, que, com a sua didática, fez com que a gente aprendesse muitas ferramentas. E muitas que eu não conhecia, e hoje eu tenho uma gama de ferramentas onde eu posso utilizar com os meus alunos. Parabéns, Graziele. Olha, a culpa do teu curso estar cheio foi nossa, porque a gente fez tanta propaganda sua que eu fui tentar entrar no terceiro e não consegui mais. Era 11 horas da manhã, eu fui ver, já estava quase cheio, não consegui entrar, deu bug na internet, e eu acabei ficando de fora agora do próximo curso. Mas parabéns pela sua didática e a forma que você passou esse conteúdo para a gente, que deu para aproveitar bastante. Obrigada, Luiz. Parabéns também pela sua implementação aí. Obrigado. E obrigada. Deixa eu ver aqui, eu estava fechando aqui a apresentação, deixa só. Acho que na sequência, Carolina. Isso, professora. A Juliana vai compartilhar para mim. Tranquilo? Então vamos lá. Eu sou Carolina Baptista,
trabalho no Colégio Agrícola aqui em Palmeira, e estou fazendo pela primeira vez o curso de formadores. Fiquei afastada da sala de aula por uns 9 anos, e agora, quando voltei e percebi que muitas mudanças aconteceram. Vi que os meus colegas aí já estão bem mais familiarizados com a parte da informática, né, com a parte das aulas aqui online e tal, mas eu gostei bastante. E percebi também que o aprendizado dos alunos e a forma deles receberem o conteúdo está bem diferente, apesar de 9 anos não serem assim, não ser um tempo tão grande, eu percebi que tive que mudar muitas técnicas, né, de dar aula, de estar apresentando os conteúdos. E com o curso dos formadores aqui, eu percebi que muitas metodologias eu já utilizava, né, mas como meus colegas falaram, não sabia nem que elas tinham nome, e foi com o curso que eu acabei conhecendo. Então, eu coloquei ali metodologias de Doug Lemove, se a Ju quiser passar para mim, fazendo um favor. Aí, meu nome, o Colégio Agrícola aqui em Palmeira, a professora formadora, e eu trabalho com a matéria de informática aplicada e a matéria de infraestrutura rural. E na informática eu percebi que o computador já não faz mais, acho que já nem fez muita parte da vida dessa geração que está aí, né? Então, tudo para eles é celular, é tudo por mensagem, WhatsApp, principalmente áudio, né? Que não precisa nem escrever. Então, quando a gente começa aí na parte de informática aplicada, eu tive que começar assim bem do início. Então, parte de e-mail, eles não se ligam muito a e-mail, eles esquecem senha. Então, a parte das plataformas que eles precisam, é muito difícil fazer com que eles tenham um interesse nesse conteúdo, né? Se eles já vão para a aula de informática com o celular na mão e o fone de ouvido, né? Então, eu passei o conteúdo para eles, e através dessas técnicas aí, eu resolvi fazer um jogo, para ver se eles assimilaram, se eles conseguiram assimilar um tanto do conteúdo que eu passei. Aí, nessa parte, eu comecei reforçando bastante o conteúdo que foi falado, formatações, parte de edição de texto e tal, parte de e-mail, como salvar arquivos, e aí reforcei esse conteúdo, fizemos uma revisão legal, e tentei estimular para que eles fizessem, desenvolvessem algumas perguntas para esse jogo, né? Então, eles tiveram que desenvolver as perguntas referentes ao conteúdo, com as suas respectivas respostas, né? Então, uma pergunta objetiva, ou alguma pergunta que a resposta seria um pouco mais formulada. E dentro dessa parte eu fiz com que eles organizassem, alguns alunos organizassem o jogo, colocassem regras, organizassem a sala de aula, como esse jogo seria feito e tal, e conseguir avaliar o conhecimento deles, e a parte principalmente aí de trabalhar em equipe, organização, cada um na sua vez, né? Então foi dessa forma que eu tentei fazer. Pode passar, Ju, fazendo favor. E durante todo esse processo, essa implementação, eu percebi que as metodologias já estavam acontecendo, né? Então, eu coloquei ali algumas que eu percebi que foram utilizadas, que foi a sem escapatória, o certo é certo, o puxe mais, o deixe claro. Então, dentre as perguntas, eu pude perceber que muitas dessas metodologias aí foram colocadas em práticas. Pode passar, Ju. Então, como etapas da atividade, como eu já falei anteriormente, a gente discutiu os conteúdos, tanto lá na sala, no laboratório de informática, quanto em sala de aula. Os alunos se reuniram, formularam as perguntas com suas respostas. Os alunos que eram responsáveis pela organização montaram o jogo, então recortaram as perguntas,
colocaram lá como seria sorteado, aí durante o momento do jogo, e lógico que para a gente chamar a atenção deles, foi feita uma recompensa, né? Então, quem acertava, o aluno que ajudava o outro a chegar na resposta final, também eram recompensados com um chocolatinho lá no final do jogo. Pode passar, Ju. Aí são as fotos enquanto eles estavam lá. A primeira já foi quando eles estavam esperando para chegar a vez da pergunta. Ali eles estavam formulando as perguntas e as respostas. Próximo. Aí também, enquanto eles estavam trabalhando, são turmas de primeiros anos. Próximo, Ju. E como resultado final, eu fiquei muito feliz porque eles conseguiram assimilar esse conteúdo assim com uma leveza. Então, para eles não ficou uma coisa maçante, uma forma de avaliação chata, até porque na parte de informática aí é difícil a gente fazer uma prova escrita, né? Então, eu consegui avaliá-los assim dessa forma de o que eles conseguiram realmente aprender. Alguns alunos se interessaram mais e conseguiram, principalmente como resultado, assim, participar mais da aula. Agora eles estão participando mais, estão mais interessados, até porque já tem a promessa de um outro jogo, uma outra forma de avaliação mais divertida, assim, no próximo trimestre. Então, basicamente isso, professor, eu agradeço bastante, foram, assim, alguns conhecimentos que eu fiquei muito, muito agradecida de ter visto, ter conhecido, os grupos aí, o pessoal muito legal para a gente estar trabalhando e conversando, foi muito bom, eu agradeço. Parabéns, Carolina, também pela sua implementação, né? Assim como o Luiz ali, a Carolina, né? A questão dessa implementação sempre, né? Sair daquela rotina de sala de aula sempre é motivadora ali, né? Pelos alunos, né? Eles gostam bastante, então aqui o grupo de estudo é isso, né? Passando para vocês essas metodologias ativas, essas outras formas de estar trabalhando em sala de aula, e vocês aplicarem, né? Que às vezes a gente se acomoda, né? E daí tá trabalhando dessa forma com os alunos para, né, ter essa motivação, esse engajamento dos alunos perante a nossa disciplina, né? Então, são formas aí de estar motivando aí nossos estudantes. Agora, na sequência, quem gostaria de apresentar? Temos ainda a Luciana, Fablana e Yasnai. Pode ser eu, professor. Tem a Fablana, depois a Lu. Tudo bem? Vai lá, então. Pessoal, enquanto a Flaviana vai apresentando, eu vou compartilhar um formulário aqui para vocês irem preenchendo, tá? Preencham lá esse formulário, depois eu vou postar outro formulário, são 2 hoje, tá? Ô, prof, eu vou só dar uma saidinha, buscar minha filha, eu vou ficar no celular escutando, daí eu retorno. Tá, tranquila, Clarice. Ah, obrigada. A Flaviana, você quer que eu compartilhe para você ou você consegue? Eu acho... pode compartilhar, porque o meu notebook é meio antigo, ele demora. Compartilhe, fazendo favor. Tá. Vou abrir aqui. Você já está apresentando, então já abriu. Pode iniciar, Fabiana. Então, minha implementação, eu fiz um quiz, né, em como intervir em partos distóxicos em porcas. Eu sou a Fablana, eu sou zootecnista e eu leciono no Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Ribeiro, em Guarapuava. Então, os objetivos é a fixação do conteúdo, né, no final de cada assunto concluído, a estratégia, formulários com perguntas e respostas sobre o assunto proposto, né, um quiz, e também como objetivo dar suporte para os alunos com dificuldade de aprendizagem, né, para que eles possam
ver a situação ali de uma maneira diferente, né? Então, a atividade foi desenvolvida com os alunos dos segundos anos de integrado da matéria de zootecnia no curso técnico agrícola, e ao concluir o assunto de intervenção em partos e primeiros cuidados com os leitões, os alunos colocaram em prática o que eles aprenderam em sala de aula, respondendo questões de uma situação fictícia, onde eram responsáveis por uma granja suinícola. Porque, apesar de ser um colégio agrícola, nem sempre eles conseguem ter essas práticas, né? Sendo por razão, né, dos animais, das porcas criarem durante a noite ou durante o fim de semana, né? E nem sempre eles têm a disponibilidade de ver, né, essas situações e colocar os conhecimentos em prática, né? Então, eu fiz um formulário sobre partos distóxicos ali, com questões desde o início ali, de antes do preparo da maternidade, até o nascimento dos leitões ali, os primeiros cuidados com os leitões. Pode passar. Aí as evidências, né? Alguns alunos responderam no laboratório de informática, outros responderam pelo celular na biblioteca, né? Pode passar. Então, os alunos foram bastante participativos, a maioria acertou, né, todas as questões, e é uma atividade que vai virar rotina, assim, né, porque eu comecei a dar aula, né, esse ano, então faz uns 4 meses que eu estou lecionando, e então eu estou ainda vendo o que dá certo e o que não dá certo, e eu achei bem interessante, assim, essa atividade. Então, como reflexão final, né, houve uma melhor compreensão do assunto abordado, né, eles fizeram uma certa competição para ver quem que ia acertar mais que o outro, né, interação, discussão dos resultados, né, eles queriam saber o que o colega acertou, no que ele errou, e nisso eles ficavam repetindo o assunto, né, isso fazia com que, né, fixasse ali bem o conteúdo na cabecinha deles. Então, foi essa a minha implementação. Obrigada. Parabéns, então, Flávia, pela sua implementação. E agora, Luciana? Sim. Eu vou compartilhar aqui. Tá dando para ver e me ouvir bem? Sim. Então, boa noite, professora e colegas. Eu vou, então, a minha implementação foi sobre o conteúdo de ligações químicas. Eu sou professora da rede de ensino do ensino médio regular e tem algumas turmas do técnico também. Cadê? Deixa eu me achar aqui com a minha apresentação. Eu trabalho, então, um dos colégios é o Colégio Francisco Carneiro Martins, pertence ao núcleo regional de Guarapuava, e a turma que eu implementei foi no técnico em administração, a turma do primeiro ano. Os objetivos dessa aula, então, foi contextualizar o conteúdo de ligações químicas. Então, o desafio em química é você trazer para o dia a dia os conceitos. A gente trabalha bastante com modelos, com coisas que são abstratas. Então, nessa aula, eu quis fazer uma forma que eles pudessem visualizar os efeitos. Então, eu trabalhei com esse conteúdo de ligações químicas. Primeiro, abordei todo o conteúdo lá relacionado ao tema que vem pelo RCO+, lá, os conceitos, trabalhei exercícios, avaliei. E aí, para fechar os 3 tipos de ligações químicas lá, que são as iônicas, covalentes e metálica, eu propus, então, uma atividade prática demonstrativa, que foi, então, que eu fui com os alunos ao laboratório para fazer essa parte prática com eles. E aí, eu passei para eles um roteirinho, um formulário, onde eles iam acompanhando a atividade prática, e o objetivo era testar diferentes materiais para observar como que a matéria se comporta em relação à condutividade, entender por que um metal é condutor, por que a borracha, por exemplo, é isolante, relacionando lá com o trabalho lá dos professores que trabalham com a parte elétrica,
por que o material é isolante, por que isso é importante na segurança lá de quem trabalha com a parte da eletricidade. Também saber diferenciar lá uma substância molecular, por exemplo, saber lá por que o açúcar não conduz, já o sal de cozinha conduz. Então, para isso eu utilizei um dispositivo aqui que só depois que a prof abordou conosco, que faz parte lá do Cultura Maker, Faça Você Mesmo, que eu vi que o meu se adequa a isso. Então, aqui tem uma bateria, um motorzinho, aqui uma hélice, aqui tem as soluções, onde vai fazer o teste, e um prego aqui, que é o material de teste. Isso aqui poderia ser feito também com uma lâmpada. Poderia ser aqui, ó, se a condutividade, a lâmpada iria acender. Mas aqui, no meu caso, ele foi adaptado com esse, tipo, um ventiladorzinho. E aqui, então, quando ocorre a condutividade, vai girar ali a hélice. Quando a solução não é condutora, como no caso do açúcar, ela vai se manter parada. Aqui no laboratório, é uma turma bem grande de primeiro ano. Aqui eu explicando a atividade para eles, o que seria feito. Aqui eles já realizando a atividade. Um videozinho aqui que eu pedi para o pedagogo acompanhar a minha aula, e já aproveitei para pedir para ele fazer as fotos, fazer um registro para eu poder demonstrar aqui. Não vou passar o videozinho, mas ali mostrando como que foi realizada a prática. Cada grupo, então, tinha um roteirinho que eles já iam preenchendo ao mesmo tempo que eu ia explicando, dava um tempinho para eles discutirem no grupo, e aí poderem preencher. Aí aqui, então, o formulário que eles responderam depois de ter realizado a atividade prática lá, aqui eles iriam diferenciar por que um metal, por exemplo, a moeda lá conduz, e por que a madeira, outros materiais não conduzem. E aqui eu pedi para eles preencherem algumas questões relacionadas à prática, para eles me darem um feedback sobre o entendimento do conteúdo. E aí, como reflexão final, é que os objetivos foram alcançados com sucesso, a turma foi bem participativa, apesar de eles serem uma turma grande, eles são bem agitados, e a maioria demonstraram ter entendido a relação entre a composição da matéria e a condutividade elétrica, e, portanto, foi uma atividade prática e avaliativa que também ajudou lá no fechamento da nota do trimestre. E foi isso a minha implementação. Muito obrigada. E é bom a gente ver aqui as ideias dos colegas, ver a área de cada um, para a gente ir expandindo nossos horizontes também. Parabéns, então, Luciana, pela sua implementação. E agora, a nossa última, a Yasnai, apresentar. Então, enquanto eu coloco aqui a apresentação da Yasnai, pode ser, prof. Vou deixar outro formulário aqui para vocês preencherem, tá? No chat. Deixa eu só compartilhar aqui. Deixa eu só encostar a porta aqui, porque eu estou na escola. Então, eu também tenho que encostar a porta, porque senão vem barulho. Acabou de abrir com o vento. É essa apresentação, Yasnai? Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso, essa mesmo. Tá, pode apresentar. Então, vamos lá. Vou ser bem breve, que está todo mundo já cansadinho, né? Então, meu nome é Yasnai Ramoto, o nome da professora Graziele, o nome do colégio é Colégio Estadual Costa Viana, da área metropolitana sul, São José dos Pinhais. Os objetivos compreender o processo de negociação de compra e venda, compreender conceitos da demanda, do atendimento, da negociação. O conteúdo é negociação e vendas. Essa aula, essa implementação partiu de uma observação que fiz, porque eu sou pedagoga do curso técnico em administração,
desse professor José Ricardo Rosa Lima. Então, a estratégia foi a apresentação de um estudo de caso, que fizemos o trabalho em grupo. O estudo de caso. Duas empresas, Sunshine e Starlight, são interessadas em estabelecer uma parceria para lançar um novo produto no mercado. A Sunshine é especializada na fabricação de componentes eletrônicos, enquanto a Starlight é uma renomada empresa de design e marketing. Então, qual que foi a ideia? Nós partimos ali de interesses e demandas. A Sunshine, por ser uma fornecedora, ela tinha interesse de entrar no mercado por meio de uma parceria com a Starlight, o desejo de obter um acordo financeiramente vantajoso e benefícios de marketing para promover sua tecnologia, necessidade de garantir a proteção de uma propriedade intelectual e manter o controle sobre a produção dos componentes eletrônicos. A Starlight, que seria a cliente, interesse em obter tecnologia inovadora da Sunshine para oferecer um produto diferenciado aos clientes, desejo de garantir condições favoráveis de fornecimento dos componentes eletrônicos, incluindo preços competitivos, necessidade de uma colaboração estratégica que permita o desenvolvimento e a comercialização bem-sucedida do produto. Tá, então aqui a proposta foi que fizesse um grupo, 4 grupos com 8 membros, dentre esses 8, 4 alunos seriam da empresa cliente e 4 da empresa fornecedora, né? Nós disponibilizamos essas propostas e os alunos, os grupos teriam que contemplar. Essa proposta inicial da Sunshine é apresentar uma proposta de parceria de forma clara, atraente, destacando os benefícios e as vantagens da sua tecnologia, os termos e condições que precisaria ter para essa negociação, a proteção de propriedade intelectual e os objetivos e expectativas, né? Como ambas as partes podem alinhar seus objetivos e expectativas durante a abertura da negociação. Quais são as principais preocupações de cada empresa e como podem ser abordadas para promover uma negociação construtiva. Pode passar, professora. Então, a ideia é que eles fizessem essa representação. Eles teriam que um vender o produto e o outro, e para a gente ver se essa negociação de venda aconteceria e de que maneira que aconteceria, né? Após finalizar, cada integrante do grupo iria apresentar para toda a turma. Pode passar, professora. Aqui os resultados alcançados. Aqui tem a discussão em sala de aula, enquanto eles estavam combinando ainda, fazendo aqueles critérios que a gente passou da proposta, eles tinham que formalizar todo esse documento, e os estudantes perceberam a dinâmica da negociação, onde os interesses são diversos conforme a necessidade de cada empresa. E uma coisa que a gente achou positiva é que, dentre os grupos apresentados, teve um grupo que ele não conseguiu fechar a negociação. A empresa não achou interessante a proposta, e ali eles não fecharam. Isso para a gente foi positivo, porque para eles entenderem que nem sempre toda negociação vai ter um desfecho positivo, né, como eles gostariam que tivesse. A reflexão final. A prática vivida pelos alunos diante do estudo de caso, simulando a história apresentada, facilitou o entendimento e a compreensão do conteúdo proposto. Os alunos perceberam nesta experiência as práticas vividas nessa profissão, dos quais eles estarão melhor embasados nas oportunidades do mercado. Satisfação em perceber o aprendizado dos alunos, todo o saber agregado lhes trará muita vantagem no desenvolvimento profissional. Essa reflexão, professora, no sentido para a gente, principalmente nos cursos técnicos, e das disciplinas específicas, a gente bate muito nessa tecla de sempre atrelar a teoria à prática, e a gente percebe um pertencimento dos alunos em relação ao curso muito grande quando isso acontece. Por exemplo, essa negociação foi muito interessante a gente ver a disposição deles de negociar e de trazer propostas e fazer todo esse trâmite, sabe? Então foi bem válido essa implementação que eu fiz junto ali ao professor.
Essas são as referências ali. Seria isso, professora. Parabéns, Nai. É interessante, né, que são cursos que a gente não tem, né, não conhece, não sabe como que é a rotina, essa questão, né, igual da Yasnai, do professor Luiz ali, da Fablana, né, então, que são mais distantes da gente, que daí a gente fica, nossa, que legal, eles trabalham isso, eles estudam isso, então, até às vezes fico sem muita coisa para comentar, porque não é muito da minha área ali, já da Ju ali, comentei mais, porque já é mais da minha área, né? Mas parabéns a todos aí pela implementação. E agora, só para a gente encerrar, eu vou compartilhar aqui com vocês um videozinho que foi feito da nossa jornada. Vamos ver se vai passar aí para vocês. A música fica meio falhadinha. Então, pessoal, nossa viagem aí na segunda jornada, né, no segundo grupo de estudos, né, nossos formadores, a presença de vocês foi fundamental, né, e a participação ativa enriqueceu aí o nosso grupo de estudo e contribuiu muito para a aprendizagem dos nossos estudantes, né, então estamos com essas malas cheias de ideias e as experiências podem nos inspirar à criação de novos caminhos no processo de ensino e aprendizagem. Então, parabéns aí pela trajetória de vocês, pelas implementações de vocês, tá? E até a próxima jornada, né? Quem se inscreveu, né? Quem não se inscreveu, quem está com outro, né? Com outro tema aí para ampliar mais aí o conhecimento de vocês, tá bom? Obrigada pela participação de vocês e até. Boa noite e boa semana para vocês. Prof, eu cheguei agora de volta. Qual que é o outro? A senhora falou que tinha 2. Ah, tá aqui. A outra planilha para